Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos ter uma aula especial sobre a leptospirose, que é uma doença bacteriana que costuma cair muito no vestibular. Então, muita atenção, pessoal. Começando, a leptospirose pode ser classificada como uma zoonose. Relembrando, zoonose é aquela doença típica dos animais que pode ser transmitida para o homem. E como que acontece a transmissão da leptospirose? Bom, os agentes etiológicos da leptospirose, isso significa os agentes causadores da doença, são as bactérias. Só que essas bactérias podem ser encontradas em alguns animais, em animais selvagens ou então em animais domésticos, por exemplo, os ratos. Os ratos, pessoal, são portadores dessas bactérias. Eles abrigam as bactérias e não manifestam nenhum sintoma da doença. Mas aí como que acontece a transmissão para o homem? Quando esses animais urinam, eles liberam essas bactérias. E essas bactérias, então, que foram liberadas, podem contaminar a água e o meio ambiente. E se uma pessoa entra em contato com essas bactérias, ela vai ficar contaminada. E aí as bactérias podem atravessar a pele das pessoas ou então entrar através dos olhos ou da boca. E aí, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar sobre epidemia de leptospirose, principalmente no verão. Mas por que isso acontece? Bom, relembrando, uma epidemia acontece quando o número de casos de determinada doença começa a aumentar e essa doença começa a se espalhar dentro da população. E como eu já falei aqui, a epidemia de leptospirose é muito comum no verão. Como o Brasil é um país de clima tropical, durante o verão acontecem muitas chuvas. E com as chuvas nós temos as enchentes. E aí, quando acontece uma enchente, a urina do rato vai ficar diluída e essas bactérias vão se espalhando e contaminando várias regiões. E além da bactéria se espalhar para outras regiões e infectar outras pessoas, muitas pessoas também se contaminam quando andam nessa água de enchente. E aí, durante o verão, nós temos altos índices de leptospirose. Bom, mas agora vamos falar dos sintomas dessa doença. Os sintomas começam a aparecer após uma semana de infecção e são dor de cabeça, febre, normalmente uma febre bem alta, muita dor muscular, calafrios. E aí, pessoal, quando essas bactérias caem na corrente sanguínea, elas podem atingir órgãos muito importantes, como o fígado e os rins. Essas bactérias podem causar lesões muito sérias nesses dois órgãos. E normalmente os problemas renais, por exemplo, a insuficiência renal, são as principais causas da morte por leptospirose. Existe tratamento para a leptospirose, mas é muito importante também evitar a doença. E como nós fazemos isso? A principal medida profilática é combate aos ratos. Os ratos são os portadores mais importantes das bactérias que causam a leptospirose, então eles devem ser eliminados. E aí existem boas medidas de saúde pública que podem ser utilizadas para evitar a proliferação desses animais, por exemplo, a limpeza das cidades. É muito importante também evitar contato com os ratos e também nunca andar sobre as águas de uma enchente. Bom, pessoal, é isso. Terminamos por aqui. Na próxima aula, vamos falar sobre as doenças bacterianas associadas ao sistema genital. Te espero lá. Até mais!